Mas antes de falar sobre o nosso poder extra, eu gostaria de falar um pouco sobre os sonhos. O que são os sonhos? Os sonhos são como se fosse uma televisão espiritual, que a gente tem acesso a ela desde sempre, naturalmente. Geralmente, o que aparece nos nossos sonhos são símbolos, arquétipos dos nossos eus, superior, do nosso ego, das nossas polaridades, masculino e feminino, e também é uma forma de intuição, porque as coisas acontecem antes de acontecer. Vamos supor que existam duas camadas. A matéria, que é essa que a gente vive, e uma mais elevada, uma mais sutil, que lá as coisas acontecem antes de se manifestar aqui. Então é por isso que às vezes a gente consegue sonhar com alguma coisa antes dela acontecer, porque de fato aquela coisa aconteceu em outro espaço-tempo. E é muito interessante que a gente crie o hábito de analisar profundamente o significado dos nossos sonhos, porque geralmente ele não significa bem aquilo que aparece, tem um significado além. Pela simbologia a gente consegue entender melhor. Hoje em dia existem muitos sites para que a gente possa tentar entender pelo menos os símbolos que aparecem, e é interessante que a gente não se prenda muito ao sentido literal daquele objeto, daquela questão, porque como sempre, depende muito do contexto, depende muito da sua situação de vida que você está passando naquele momento. Então é interessante ver nesses sites apenas a simbologia e não exatamente o significado. O significado é nós mesmos que vamos tirar. É com a nossa intuição que a gente vai tentar sentir o que o nosso subconsciente quis nos dizer. O sonho é a maneira que o nosso ego, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente faz para que essas questões venham para a nossa consciência. Então, por mais absurdo que seja aquele sonho, anote. Eu mesmo tenho o hábito de acordar e já pegar no celular. E acho que não é só eu que faço isso. Mas é muito interessante que a gente crie o hábito de anotar. Porque pode ser que não faça sentido naquele momento, mas pode ser que faça sentido 2 ou 3 dias depois, ou uma semana depois. Às vezes até muito mais tempo depois. Novamente, os sonhos são um presente que a gente recebe. Mesmo que um cachorro também sonhe, ele não consegue entender o recado. Ele só late, dormindo. Dá uma sacudidinha assim, né? Só. A gente tem a capacidade de interpretar, tentar entender o que aquilo quer nos dizer, o recado que nós mesmos estamos falando. É como se fosse uma TV daquelas antigas, sabe aquelas que é de vidro? Você consegue ver o seu reflexo? É a mesma coisa, é uma televisão antiga que liga os canais do mundo espiritual e serve também como um espelho. E quanto mais você interpreta, quanto mais você anota, fica mais fácil de lembrar e os recados vão ficando cada vez mais claros. Então mesmo os pesadelos às vezes têm significado. Apesar de ser absurdo, quer nos dizer alguma coisa. Por que a gente tá tendo pesadelo? Já aconteceu comigo também, de jogar joguinho de tirinho e sonhar que tava fugindo de tiros e enfim. Porque a nossa dieta, ela não é somente aquilo que a gente come, é tudo aquilo que a gente consome. E às vezes acontece de vir as mensagens, de vir insights pelos sonhos. Por isso que é legal que a gente anote, porque às vezes vem e a gente não sabe, ou esquece. Imagine quantas chaves a gente já não perdeu, porque acordou e foi direto pro celular. Não se permitiu acordar e tentar lembrar do que sonhou, pra ver se tinha algum sentido, para ver algum recado. O cara que criou a tabela periódica sonhou com ela antes de desenvolvê-la. Então, novamente, é mais um presente, dentre outros tantos que a gente recebe por nascer como ser humano, sonhar. Se você não sonha, é interessante ir atrás do porquê. Tentar entender, quem sabe alguma terapia, alguma meditação, alguma coisa, porque é saudável sonhar. Até porque a gente só consegue sonhar quando a gente atinge o sono profundo. E é no sono profundo que a gente consegue relaxar completamente o nosso corpo e a nossa mente. Enfim, era isso que eu sabia sobre os sonhos. Se você quiser compartilhar algum sonho, alguma mensagem que você recebeu, algum super insight, ou alguma premonição, ou algum recado, por favor comente. Só por trocar experiências mesmo.